Nós iniciamos então os trabalhos de hoje com a leitura do texto número 108, que se chama Reencarnação, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E o texto diz o seguinte: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor se é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos e dois pés, seres lançados no fogo eterno. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante do renascimento doloroso em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem de fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impedida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso permanecer no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Nesse momento, então, nós passamos para a nossa oração inicial. Convido a todos que fechemos os nossos olhos, respiremos tranquilamente, conectemo-nos com Jesus, nosso amado Mestre, com a Mãe Santíssima, a quem sempre recorremos em nossos momentos, e pedimos: Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que nós não desejamos para nós. Auxilia-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios
onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Jesus permaneça em nossos corações, que nós possamos ter a nossa mente aberta para os ensinamentos de hoje e que os bons espíritos possam iluminar o palestrante dessa noite, para que suas palavras realmente penetrem em nossos corações. Que assim seja. Então, convidamos agora o Marcos para a sua exposição Reencarnação, o roteiro invisível que guia nossos passos. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. No trabalho de atendimento fraterno da casa, um percentual bem significativo desses atendimentos referem-se a problemas familiares. Há dificuldades que se tem com o pai, ou que se tem com a mãe, ou que se tem com os filhos, né? Também no trabalho mediúnico, que é o intercâmbio com o mundo espiritual, da mesma forma, os espíritos vêm falar também sobre as dificuldades familiares, relacionamentos. Então, por isso que hoje, este tema, né, reencarnação, o roteiro invisível que guia nossos passos, ele vai ser um pouco mais voltado para a questão família. Mas, se bem entendido, nós podemos adaptar para todas as questões da nossa vida. As questões do trabalho, as questões intelectuais, as questões de saúde, né? Os porquês. Assim como a gente vai poder perceber os porquês das dificuldades, ou com o pai, ou com a mãe, ou com a esposa, ou com o marido, também a gente pode adaptar facilmente para as outras dificuldades que nós temos na vida e aqueles esclarecimentos que a gente ainda precisa ter para ter então uma vida plena, né? Cumprindo exatamente tudo aquilo pelo qual a gente veio. Meus irmãos, nós já nos perguntamos, eu acho que muitas vezes, por que nascemos exatamente na família que temos? Né? A figura aqui é muito comum a gente ouvir, especialmente entre os jovens. Eu não pedi para ter nascido nessa família. Eu sou muito diferente de todo mundo. O que eu fiz para poder estar com essa turma aí? E, na verdade, a gente vai ver depois que meio que é a gente que implorou, né? Mas então vamos falar um pouco, assim que essa pergunta bateu em todos nós, vamos falar um pouco como que acontece o planejamento reencarnatório. A gente não cai de paraquedas numa família. Há um planejamento reencarnatório no mundo espiritual extremamente minucioso. Eu diria, não há equívocos. Tem equívocos nos nossos planejamentos, aqui no mundo material. Mas no mundo espiritual não há equívocos. E o planejamento reencarnatório é feito, segundo as obras espíritas, muito tempo antes do nosso renascimento. Às vezes começa com os nossos bisavós, depois com os avós,
Depois vem os pais, depois somos nós que viemos. Mas então, como que acontece esse planejamento reencarnatório no mundo espiritual? A primeira coisa que os responsáveis, os nossos mentores, os nossos guias, a primeira coisa que eles fazem quando a gente decide reencarnar, ou que eles sugerem nossa reencarnação e a gente aceita. A primeira coisa é encontrar um pai e uma mãe. Esse é o primeiro trabalho do planejamento reencarnatório. Um pai e mãe que reconhecem no futuro filho as virtudes que ele tem e os eventuais defeitos também. E esse filho, esse nós que vamos reencarnar, aceitamos o pai e a mãe, reconhecemos as suas virtudes e reconhecemos também os eventuais defeitos. Então, é feito um acordo. Então, para aqueles de nós que têm problema com pais, não foi nos imposto. Foi um acordo. Nós nos aceitamos mutuamente com objetivos. Depois, são planejados e escolhidos os nossos irmãos que virão juntos na nossa família. Os primos, sobrinhos, tios, todo aquele grupo maior da família, até amigos incríveis que às vezes até parecem mais família do que a própria família. Tudo isso é planejado, com muito amor, baseado na necessidade daquilo que nós temos, para conseguir na existência que virá. Depois, então, é planejado, é falado. São planejados os nossos amores. Aqueles que vão estar com a gente na vida, que juntos vamos ter filhos. Depois são planejados os filhos. São planejados os filhos. Quais são os espíritos que reencarnarão na condição de filhos nossos? É feito o planejamento lá no mundo espiritual. A gente poderia avançar para netos, bisnetos, avós, bisavós, mas não é o caso. De pai e mãe a filhos. Mas é também, meus irmãos, neste momento do planejamento reencarnatório, que é planejado em qual área do conhecimento humano que nós vamos desenvolver o nosso intelecto. Ou seja, no que nós vamos trabalhar. Lá é planejado a grande área. Então, quem é contador, não foi planejado que seria contador. Foi planejado que ele reencarnaria e trabalharia na área das exatas. Poderia ser estatístico, matemático, professor. E o nosso livre-arbítrio é que vai dizer qual a profissão. Lá foi planejado a grande área. E o nosso livre-arbítrio decide aqui, depois de reencarnado, qual a nossa profissão. Lá também é planejado o nosso envolvimento espiritual. Ou não. Muitos de nós não vêm com esse objetivo. Muitos de nós vêm com um objetivo grandioso, ligado à espiritualidade. Não importa a religião, todas elas servem e são muito importantes. Então ali também é planejado. Às vezes a gente demora para encontrar o caminho, a gente quer fugir, mas de repente o caminho se abre na nossa frente. E a gente se encontra. Lá também no planejamento reencarnatório, bem antes da gente renascer, é planejado as nossas provas. As nossas provas duríssimas que nós teremos.
aquelas coisas que a gente não acertou por amor em outras existências, então vem aquele professor incrível que se chama dor. Então, essas dores, essas provas, essas dificuldades que todos nós temos, também é planejado. Por quê? Porque nós precisamos disso para acertar outras coisas do passado que a gente necessita. Deixamos para o final o principal objetivo do tema. Lá também, de todo o grupo de pai e mãe até filhos, esse grupo, essa grande família, reencarnam com a gente alguns amores. Alguns desses vêm sublimar o amor conosco. Vêm nos estender a mão quando a gente mais precisa. Também, talvez em número maior, nesse grupo familiar, é planejado, estão ali aqueles que a gente gosta, porque meio que a gente se criou junto. Mas não há uma ligação tão forte. É família. Estamos juntos por experiências necessárias. Necessárias. E também ali, dentro desse grupo de pai e mãe a filhos, estão aqueles difíceis, aqueles complicados, aqueles que a gente gostaria de não encontrar, aqueles que a gente não gosta, aqueles que nos fazem sofrer, talvez por desconhecimento. E o Espiritismo vem e nos diz: são esses que vocês mais devem dar atenção. Porque são esses que nós os prejudicamos em outras existências. E agora eles vêm na condição de cobrador. Por quê? Porque nós não conseguimos acertar por amor. A primeira lei de Deus é de amor. A dor é a última, é o último método, é a última ferramenta que Deus usa. Porque a gente às vezes não consegue acertar por amor. Então vem esses difíceis, esses que entendem que são credores da gente. E são. Então é esses que a gente deve dar uma atenção toda especial. Porque a gente precisa, pelo menos, no final dessa existência, estar melhor com eles do que já esteve até a anterior. Se a gente conseguir, no curso da caminhada, amar, melhor ainda. Perdoar, excelente. Mas se às vezes é muito difícil, que pelo menos a gente seja um pouco melhor. Porque na próxima existência será melhor ainda. E na outra, quem sabe, nós vamos sublimar o amor juntos. Em outros papéis. Né? Então, por isso que hoje vamos falar sobre isso, né? Para que essas dores que nos machucam, das dificuldades com nossos familiares, podemos adaptar também a todas as áreas da nossa vida. O princípio básico é o mesmo. Mas esses que às vezes a gente não compreende porque as coisas acontecem, é momento da gente entender para não sofrer tanto. É porque quando a gente sabe, a gente tende a ser mais leve, a compreender, a resolver. Nós estamos chegando num processo de maturidade. Precisamos fazer algo melhor do que já fizemos. Nós temos o Espiritismo a nos fornecer todas as ferramentas. Mas então, meus irmãos, não foi acaso. Não foi acaso. Foi escolha. Foi missão. E olhem, meus irmãos, foi cura. Porque quando a gente está com alguém e estamos com enormes dificuldades e a gente tem problema de estômago por causa disso, e nós temos enxaqueca, e nós temos uma série de dificuldades, entramos em depressão por conta do que a gente acha que eles fazem com a gente.
a gente está no processo de cura. O pior seria se eles não viessem conosco, porque ainda teríamos tudo para acertar nas próximas existências. Então necessitamos entender que é cura para a gente. Esse roteiro invisível escrito no plano espiritual, que a doutrina espírita nos ensina, né? Aconteceu muito antes do nosso primeiro sopro de vida, muito antes do primeiro choro, muito antes. A nossa alma, corajosa e sábia, ela aceitou descer a materialidade, mais uma vez, aqui nesta terra, em um lar que, com todas as imperfeições humanas que existem, seria o campo exato para a nossa evolução. Como é que nós vamos acertar as dificuldades com outros, se os outros renascem no Rio de Janeiro? Não vamos conseguir. Então é necessário que eles venham na nossa família, para que então, esclarecidos pela doutrina dos Espíritos, a gente pode ressignificar tudo isso. Os pais que nos recebem, os abraços que tivemos, as ausências que doeram, as feridas que marcaram. Nossa, são vidas e vidas e vidas. O Haroldo fala, ele disse, eu vou falar um número para que ninguém se surpreenda, mas é muito mais. O Haroldo fala em 300 existências, mas é muito mais, né? Desde o ventre, nós já absorvíamos histórias, promessas e reencontros. Imagina aquela criança que está no ventre da mãe, que tem problema eventualmente com o pai, ou com o irmão, ou com a própria mãe, e que vem, mas ouve dos pais, falando entre si o quanto já amam aquele filho que vai nascer em breve. O quanto vai ser lindo ter uma criança correndo pela casa. E aí aquele ser que está lá no ventre já sonha com o amor, substituindo a dor de outrora. É muito significativo. Nada, meus irmãos, absolutamente nada é em vão na nossa vida. A família não é só laço de sangue, é prova, é altar, é espelho de karmas, é laboratório do amor incondicional. Cada conflito é convite à maturidade. Nós já temos condição de trabalhar a nossa maturidade espiritual, sair da infantilidade em que vivemos, em que nos questionamos por qualquer coisa, em que nos adoecemos por problemas emocionais, infantilidade que nos leva a achar que somos mais importantes, que alguém nos prejudicou gratuitamente, né? Se hoje há mágoas, silêncios ou feridas abertas, e há em todas as famílias, não nos culpemos e nem culpemos os outros. Mas também não vamos fugir. Dentro de nós está a centelha capaz de transformar, não apagando a dor, mas com perdão e compreensão. Nós nascemos exatamente onde precisávamos nascer. Vamos entender isso como uma das coisas mais importantes para a nossa mudança, para a nossa transformação. E ao fazer isso, curar também toda a linhagem que veio antes de nós e preparar o caminho para aqueles que virão
depois. Porque os problemas vão se acumulando. Vão se acumulando. A gente se cura. Cura o passado. E cura o futuro. Bendito Espiritismo, né? Mas, meus irmãos, até que ponto nossa vida está traçada? Até que ponto? E o quanto dela está realmente em nossas mãos? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá durante a vida terrena? Quando a gente está no mundo espiritual, fizemos o planejamento reencarnatório, sabemos o que vai nos acontecer? E os espíritos disseram: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. Ou seja, os nossos problemas que a gente tem, nós que escolhemos. Não há equívocos nas questões espirituais. Quanto às vicissitudes da vida, ele as conhece no gênero e as consequências que podem ter, mas não sabe se hão de realizar-se de tal ou qual modo, nem os pormenores dos acontecimentos. Quando eu decido reencarnar com a prova da pobreza, eu não sei em qual local eu vou estar, se a minha casa vai ser de madeira, cheia de frestas, se vai ser de material, se o telhado vai ser bom ou não, se vai faltar água, se o ônibus está sempre atrasado, né? Mas aí eu escolhi a prova da pobreza. E aí eu venho. O espírito, antes de reencarnar, participa ativamente da escolha das provas que o ajudarão a evoluir. Nunca é castigo, nunca é vingança, né? É evolução. E como reforço no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 3, lá está escrito: serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Ninguém, absolutamente ninguém, além de nós, é responsável por nós. Pelas coisas boas e pelas coisas nem tão boas. No livro Nascer e Renascer, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel diz: a quem peça a prova da riqueza, para desvencilhar-se de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. Há quem peça a prova da riqueza. E há quem rogue penúria, buscando aprender como se deve agir na fartura. Quando eu venho com a prova da riqueza, uma das provas mais difíceis da nossa vida, e eu não sei utilizar os recursos, o dinheiro, a riqueza adequadamente para todos, gerando empregos, pagando melhores salários, fazendo com que os filhos dos nossos funcionários possam ter uma escola melhor, um plano de saúde. Quando esses recursos não são investidos nisso, então fatalmente virá depois a prova da pobreza, da miséria. Mas então, e o objetivo da reencarnação, questão 166. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea pode terminar de se depurar? Passando pela prova de uma nova existência. Aquilo que a gente não consegue fazer nas outras existências, Deus nos oportuna novas e novas vidas, com oportunidades para que a gente possa fazer. Se a gente, no passado, matou alguém, Deus oportuna que agora a gente o receba como filho. Lá atrás, era raiva, ódio e morte. Hoje é amor, é vida. Porque quando um pai ou uma mãe pegam uma figura infantil desse tamanho, encosta no coração,
fecha os olhos e diz: meu filho, eu juro amor eterno para você. Eu vou te defender, nem que seja à custa da minha própria vida. A raiva, o ódio, a morte do passado se transforma em amor e vida agora, na nova existência. Na questão 168, o número das existências corpóreas é ilimitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Eles respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida terrena. É evidentemente que nós temos muito caminhar ainda. A gente ainda não conseguiu perdoar do mesmo jeito que os nossos amados cães perdoam. A gente não conseguiu. A gente guarda mágoa, rancor, às vezes por muitas vidas. E os cães, no milésimo de segundo depois, já nos amam. Não importa o que nós façamos a eles. Então, nós temos ainda um longo caminho de virtudes. Na 169, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança mais rápido poupa-se das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Nós deixaremos de reencarnar quando a gente for luz na luz dos sóis infinitos. Até lá, esse bendito planeta, ele nos acolhe incrivelmente para que a gente possa se depurar. O perispírito e a reencarnação. Então, estabelecidos os planos gerais para a reencarnação, aquele planejamento reencarnatório que a gente brincou antes, na reencarnação programada, de acordo com o mérito do reencarnante, poderá contar com o auxílio não só de um protetor individual. A gente vai ver depois, né, o chamado guia espiritual, ou o anjo dos católicos, né? É a mesma coisa. Designado para acompanhá-lo de perto nos primeiros 7 anos, ao menos. Mas de inúmeros outros amigos espirituais. Os nossos amores de outras existências, eles continuam nos amando. E nós a eles. E quando eles estão no mundo espiritual e nós reencarnados, eles vêm nos ver. Eles vêm nos ajudar. O amor é dos dois lados da vida, né? Muito bem. Agora, nós temos nas colônias espirituais, da onde a gente vem, nós temos departamentos exclusivos que preparam a nossa reencarnação. Depois de planejado minuciosamente tudo que vai nos acontecer, então agora começa o outro trabalho dos construtores lá do mundo espiritual, né? Aqui nós temos, nesse slide, pequenas telas demonstrando peças do organismo humano. Tecidos, glândulas, fibras, órgão. O conhecimento deles em relação à embriologia, à biologia, eles são inimagináveis para nós. É como pegar um automóvel dos anos 40 com o automóvel hoje todo automático e com computador de bordo de hoje. Eles lá, dos anos 40, 50, eles não conseguem entender, se a gente fosse traçar um paralelo, como que praticamente o carro dirige-se sozinho. Como que a hora que um pneu começa a esvaziar, aparece na tela, ali na frente. Como que se vier um carro muito próximo da gente, ou uma moto, tem um sinal no retrovisor, uns bipzinhos. Eles não compreenderão, como a gente não compreende o conhecimento deles nesses aspectos.
das reencarnações, né? Então a gente pode ver inúmeros órgãos aí, né? E esses técnicos, eles orientam as experiências individuais dos futuros reencarnantes. E assim, todos nós passamos por isso. Todos nós. Aqui uma visão um pouco mais aberta lá do Departamento de Reencarnação de nosso lar. As outras colônias espirituais também têm os seus critérios, né? Mas olha, algo que pode nos impactar. Olha aí, olhem este exemplo. Uma mulher pediu a Manassés, que é um técnico lá de embriologia, a revisão do seu organismo. Porque assim como são planejadas todas essas atividades, a gente planeja o nosso organismo. Nós somos como somos porque nós planejamos. A gente que quer se modificar, né? Mas a gente planejou ser assim. Essa mulher diz que ela fora advertida por benfeitores a não se apresentar na Terra com linhas impecáveis para a forma física. Então, mentores dela, quando viram o projeto do corpo dela, seria um corpo belíssimo, eles solicitaram a ela, aconselharam que ela buscasse uma modificação do seu corpo. Porque ela teria que trazer muitos filhos. Parece-me que a previsão era, o planejamento eram 4 filhos, que numa outra existência ela ajudou a derrubar eles a nível moral. E ela tinha que trazer agora para modificá-los. Agora a gente imagina, uma mulher belíssima tem o primeiro filho, o corpo se transforma, e ela diz, não vou querer mais filhos. Eu não vou mexer no meu corpo. Todo mundo acha ele bonito. Eu não quero. E aí os outros 3 não vêm. Então, ela desejava prevenir-se quanto à queda moral. E ela solicitou um defeito na glândula tireoide. Pensemos. Ela ia chegar num ponto da vida dela que a tireoide ia fazer com que ela ou emagrecesse muito ou engordasse muito. Então ela teria mais chance de trazer todos os filhos, porque ela não teria um corpo tão maravilhoso que fizesse ela querer não ter mais, né? Então, todos os órgãos do nosso corpo, eles devem estar subordinados ao nosso crescimento moral. Esse é o foco. Olha essa aqui. Um outro irmão cometeu um crime há muitos anos atrás, a facadas, quando ele estava numa outra existência. A vítima ligou-se fortemente a ele. O assassino, né? Desencarnou com o perispírito comprometido, além do remorso. Após padecimentos retificadores nas regiões purgatoriais, aproximou-se da vítima beneficiando-a. Cresceu moralmente, mas a dívida permanece. Então, pontos escuros, estamos vendo, esses pontos escuros, indicam que ele sofrerá uma úlcera. Carregará a própria ferida desde a eclosão da úlcera até o último dia da Terra. Ele não precisaria desencarnar em espetáculos sangrentos. Não dente por dente, olho por olho. Ele não desencarnaria com uma facada. Ele ajudou já lá no mundo espiritual esse que ele assassinou. Então, apenas ele iria ter uma doença para acertar. Ou é por amor, ou é pela dor. Mas vamos falar rapidamente sobre... vamos aprender a partir de um exemplo prático que está no livro Os Missionários da Luz.
Em uma encarnação anterior, havia um casal, Adelino e Raquel. Eram casados. Segismundo, ele se apaixonou pela Raquel. Se apaixonou por ela. E a Raquel e ele tramaram assassinar Adelino para que eles pudessem ficar juntos. Bom, depois, o Adelino morto, o espírito veio para cima deles num processo obsessivo terrível. Raquel foi parar num prostíbulo. O Segismundo desencarnou numa situação lamentável. E no mundo espiritual, já reequilibrados, o casal, Adelino e Raquel, promete receber Segismundo como filho para o necessário ajuste. Então, o Segismundo queria tanto o amor da mulher Raquel. Deu um monte de problema. Houve assassinatos, houve moralmente terríveis. A Raquel vai dar todo o amor do mundo para ele, mas como mãe. E ele como um filho querido. Vamos estudar um pouco isso. Porque a gente pode fazer links com as nossas vidas para entender. Esse aqui é apenas um exemplo verdadeiro que aconteceu, mas a gente faz link para as nossas questões pessoais. Nós temos aqui o André Luiz, O André Luiz e o Alexandre, esses dois, eles foram acompanhar essa reencarnação. E o Herculano, esse aqui, o Herculano vai ser o guia espiritual de Segismundo. Então, eles foram até a casa onde o Segismundo já estava e onde o guia dele também já estava. A casa era esse homem de bigode é a nova reencarnação do Adelino. A mulher era a nova reencarnação da Raquel. E a criança é o primeiro filho do casal. E aqui nós temos esse bem triste, é o espírito do Segismundo. E os demais são os construtores, o André Luiz e tal. Chegou uma hora que o Segismundo reclamava, tinha medo, estava preocupado com a nova vida. Como é que seria ele filho do homem que ele matou numa outra vida, E aí o Alexandre disse para ele: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Meus irmãos, isso serve para nós. Por que nós envenenamos o nosso coração, às vezes por qualquer coisa? E aí o Alexandre diz para ele: por que não desculpa você por sua vez? Não complique a sua própria situação. E nós? Que ficamos magoados, chateados, não desculpamos, achamos que temos razão. Então, vamos ir entendendo. Então, também, quem é mais jovem aqui, que não renasceu há muito tempo, esteve visitando a casa dos pais antes de reencarnar. Todos nós, Mas especialmente os mais jovens. Mas todos nós, antes de renascer, antes de entrar no útero da nossa mãe, nós fomos muitas e muitas vezes visitar o nosso futuro lar. Sentir as energias, nos preparar para o momento que se aproximava. Então, o Adelino, esse de bigode, ele disse que
Tão logo ele se acomodava para dormir, sentia uma sombra se aproximar. Então, ele ia deitar. Quem é que se aproximava dele? O Segismundo, que queria se afinizar, queria o perdão dele, porque iria renascer como filho daqui a uns dias. E ele então dizia ao Adelino que ele sonhava sempre que alguém se aproximava como se fosse um inimigo. Era a sensação dele, porque ele foi um inimigo. Mas agora ele seria um filho. O sonho era sempre parecido. Um homem se aproxima estendendo as mãos, como se fosse um mendigo pedindo socorro. O Adelino, ou Segismundo. Mas ao fixar sua fisionomia, sentia muito terror, claro, ele via a figura do assassino dele. Às vezes tentava estender-lhe a mão, mas fugia num misto de ódio e repugnância. Então, talvez não é essa a nossa realidade, mas a gente esteve no nosso futuro lar muitas vezes. Muitas vezes. Aqui numa noite tem um trecho muito interessante, porque numa noite os corpos estão na cama, os corpos físicos. Os espíritos, os corpos dormindo, os espíritos ligados pelo cordão do prata, esse fio, eles deixam o corpo físico e saem. Ela, né, Raquel, se encontra com a avó materna, que já tinha partido. E eles ficam conversando. Sabe aquilo que a gente diz quando levanta? Meu amor, sonhei com fulano de tal. É isso aqui. É isso aqui. O corpo está dormindo e a gente sai. Então, já o Adelino, ele se afasta pesadamente, preocupado. O cara aqui do bigode, né? Por conta desse espírito que se aproxima sempre. Então o Alexandre nos chama a atenção da André quanto à diferença dos planos vibratórios. Porque a Raquel ia dar o amor dela para aquele que ela já amou como homem, mas agora vai amar como filho. E o Adelino vai ter que suportar a situação. Então, o Alexandre, não está funcionando. O Alexandre se aproxima do Adelino, que está mais caído, e estende as mãos dos quais sai muita luz, espíritos luminosos, espíritos de luz. Aos poucos, Adelino vê o instrutor e cai de joelho, associando a visão de um anjo. As crenças, a gente às vezes associa de acordo com as nossas crenças, né? Adelino suplica ajuda, né? Reclama do fantasma que o enlouquece. Reclama por Alexandre. Alexandre indaga: como receber um infeliz daquele jeito? Onde as noções de solidariedade? Aí ele diz: e serve para nós? Fácil amar os amigos, compreender os inteligentes, defender os familiares, louvar os justos e os heróis. Aí o Adelino diz: esse homem me causa profunda aversão. Creio que deseja tirar minha vida. Já tirou. São lembranças dele. E então acontece uma coisa incrível, que pode acontecer com a gente, se a gente fizer isso. Alexandre indica a figura do ex-assassino e diz: este é Segismundo, ele precisa da tua cooperação. Segismundo aproxima-se e pede perdão, pedindo ao céu que o recompense pelo que faz. Pediu perdão. Neste instante, Segismundo inclina-se e beija respeitosamente a mão de Adelino. Era a gota que faltava. Deu-se então um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino, que era pesado, né, parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo. Irradiações suaves deixavam perceber a sua condição mais nobre. Então, houve um encontro e eles se perdoaram. E tudo modificou. Pensemos em nós, quando a gente resolve perdoar alguém, a gente não fica feliz?
Quando a gente esclarece o mal entendido que a gente não falou como devia, a gente não fica feliz, aliviado. Imagina numa situação dessa. Parece que a gente sorri mais, parece que o dia fica mais claro. Parece que tudo flui na nossa vida, mas infantilmente a gente prefere o rancor, a raiva, o não perdão, né? Aqui tem mais uma imagem, né? O André e o Alexandre retornam um outro dia à casa do casal, né? Aí estavam já os construtores, são esses espíritos aqui mais embaixo. E a notícia era que Adelino modificara-se totalmente, ou seja, aquele medo que Adelino tinha, aquelas preocupações que ele tinha, ele não tem mais. E olha a situação. A Alexandre examina os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Alexandre examina a geografia dos genes. Então, são especialistas em genética, em biologia, coisas que a gente ainda não tem a compreensão. A nossa mente não alcança ainda. Agora, nós vemos o Segismundo deitado na cama, os construtores aí do lado, Alexandre também. E Alexandre avisa que ele não pode entrar na matéria densa em estado de inconsciência. Isso aconteceu também com a gente. Quem de nós não tem problemas? Quem de nós lá no mundo espiritual, antes de renascer, não sentiu medo? Os espíritos dizem que é mais fácil a desencarnação, a volta, e é muito mais difícil a reencarnação, a vinda. A volta está voltando para casa, se for em condições normais, no momento certo, no momento adequado. A vinda é um processo de muitas interrogações, se vamos conseguir fazer tudo conforme o planejamento. E aí o Alexandre diz para o Segismundo que é necessário mentalizar a forma infantil. Eles também fizeram isso conosco. Alexandre avisa que no dia seguinte farão a ligação inicial. Eles têm o controle total. Eles sabem que no dia seguinte, o casal vai fazer a união celular. Vão fazer amor. Vão praticar o sexo. Está tudo programado. Nós que não temos noção do quanto eles são incríveis. Né? Aí o Alexandre diz, então, mais forte, você deve estar satisfeito. Chegou o momento decisivo de voltar e acertar toda aquela conta que ele contraiu matando o Adelino. Sim, estou grato, mas tenho receio, muito receio. Nada de medo, é hora da confiança e coragem. Né? Precisava reconciliar-me com a própria consciência, a fim de resgatar as minhas faltas. E então, agora, o Alexandre está na cama, o Segismundo está na cama, mas a forma perispiritual, o corpo espiritual do Segismundo se tornava reduzida como um nenê. Ele mentalizava uma figura infantil e os construtores magnetizando para que aquele perispírito grande de um homem adulto se tornasse desse tamanho. Né? Então, o Herculano, que é o guia espiritual, ficará até os 7 anos junto a Segismundo. O nosso guia ficou junto da gente até os 7 anos, sem sair uma única vez. Por isso que às vezes a gente vê uma criança pequena acontecendo cada coisa que a gente diz, meu, só pode ser que o anjinho resolveu isso. E foi, né? E eles estão aí sempre. E depois dos 7 anos, então, seguirá o Segismundo de longe. Assim como acontece conosco. Não há improviso. Há amor. E eram 2 horas depois da meia-noite do dia seguinte. 2 horas da madrugada. A união celular já havia ocorrido. O sexo já havia ocorrido. Além dos construtores, vários amigos espirituais da família estavam presentes. Nós temos muitos amores no mundo espiritual que por hora não estão na carne. Muitos. Se já vivemos 300, 400 vidas, imaginam quantos. Alexandre entrega o nenê Segismundo
àquela que fora a mãe da Raquel na terra, que já tinha partido. Então, é ela que vai pegar a figura infantil, perispiritual do Segismundo e vai passar para a Raquel, né? Para a mãe. E aí convida todos a entrarem no quarto do casal. A intimidade do casal é respeitada. Em lares virtuosos, a intimidade do casal é respeitada, né? Os espíritos que estão, eles não entram no quarto do casal no momento da união celular. Essa intimidade é respeitada. Naqueles lares complexos, talvez, não podemos afirmar, mas talvez tenham outros espíritos junto ali no processo. Então, e aí solicita a visita reiterada no período de gestação. Ou seja, aqueles amores da Raquel e do Adelino que estão no mundo espiritual, vêm visitar eles de vez em quando, vêm orar no lar, né? Especialmente durante a gravidez. E aí então eles entram no quarto. A gente vê o cordão de prata ligando na cama, aqui à esquerda, né? Tinha mais de 100 amigos que ali se reuniam para prestar afetuosa homenagem. Isto aconteceu com nós, meus irmãos. Isso aconteceu com nós, com 80, com 50, com 120, mas aconteceu com nós. Os amigos invisíveis encheram o quarto de flores de luz, como no passe coletivo aqui também caem flores de luz sobre todos que estão aqui. Sobre todos. Ali também. E Raquel então solicita receber o filho de joelhos. Era um momento importante para 3 vidas. Raquel, Adelino e Segismundo. E Raquel estava ciente do que era necessário. E pede para receber o filho de joelhos. Será que as mães que estão aqui também não fizeram isso? Muitas, eu tenho certeza. Muitas, 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 muitas. Claro que receber é lá no mundo espiritual, desdobrada, o corpo dormindo na cama e o espírito fora ali no quarto, né? De todas as pessoas, os espíritos que estavam ali partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel, que estava em pranto de emoção. André Luiz descreve uma coroa de flores, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eles não podiam ver, descansou sobre a fronte de Raquel. O mundo espiritual, Deus permitindo que todo o amor se fizesse presente para o nascimento desse filho. Segismundo ligou-se a Raquel como a flor se une à haste. Olhemos, né? André compreendeu então que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Os 3, a partir daquele instante, estariam trocando o ódio pelo amor. Não será uma reencarnação tão fácil. Porque quando o Segismundo bebê estiver na plena autonomia da sua personalidade, ele vai olhar para o Adelino, para o pai, e vai dizer: tem alguma coisa, eu não sei explicar. E o pai vai olhar para o filho, porque há o esquecimento do passado, vai olhar para o menino e vai dizer: eu amo esse louco aí, mas tem algo que, eu não sei, tem algo que não está fechando direito. Mas o amor substituirá o ódio. Então, logo depois, os espíritos
amorosos, saem. E a Raquel deitada, dormindo, né? Alexandre projeta luz sobre o ventre materno para a operação intrauterina. Milhões de espermatozoides corriam em busca do óvulo. Alexandre, após exame meticuloso da substância fecundante, identifica e escolhe o mais adequado para a nova vida e fixa nele o poder magnético próprio. Esses espíritos construtores da vida, eles sabem analisar coisas que a gente não tem capacidade de entendimento. O óvulo, que vai ser penetrado, né, pelo espermatozoide, com o espermatozoide, que é a união desses dois, dá um corpo com as características que foi planejado. São milhões de espermatozoides. E eles escolhem aquele que tem a condição genética de, unindo-se ao óvulo, de o corpo necessário, as condições necessárias. O elemento focado ganha nova energia e avança rapidamente para a fecundação. E a fecundação, então, numa foto muito incrível, né? Sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o espermatozoide penetra no óvulo. Ajustou a forma reduzida de Segismundo e a vida começou a pulsar. Haviam decorridos 15 minutos. Estava terminada a operação inicial de ligação do espírito reencarnante com a vida biológica recém-criada. Tudo isso aconteceu com a gente também. Então, Segismundo, Adelino e Raquel têm mais uma oportunidade de ajuste. Como falamos antes, não será uma reencarnação tão tranquila, mas tem tudo para o ódio ser substituído pelo amor. Mas, meus irmãos, todos esses problemas que nós temos, pensando na família, pelo grande número de problemas que existem, eles estão ligados à questão de mágoa, de rancor, de falta de perdão, de orgulho. Como que ela fez isso comigo? Eu nunca vou perdoar. Eu posso esquecer até, mas eu nunca vou perdoar. Tudo tem ligações com questões emocionais, de mágoa, de ódio, de rancor. E o Haroldo diz que a nossa constituição psíquico-espiritual não é compatível com mágoa. Sabe por quê? Porque nós temos a genética de Deus, do nosso Criador. Nós somos herdeiros de Deus. Então, a mágoa, o rancor, o ódio, a falta de perdão, o orgulho, não é compatível com a nossa constituição psíquico-espiritual. Então, todas as vezes, meus irmãos, que insistimos em manter mágoas, nós vamos adoecer espiritualmente e fisicamente. Eu estou com um problema de estômago, eu estou me incomodando também com aquele meu filho, que só me dá desgosto. Haroldo diz, então todas as vezes que insistimos em manter mágoas, raiva, orgulho, ódio, nós vamos adoecer espiritualmente e fisicamente. Nós não queremos reconhecer isso, nós não queremos admitir isso. Então a gente diz, eu não concordo nada com isso. Isso é problema do corpo físico, é genético. E o seguinte, eu fui criado para ficar magoado sim, para ter orgulho, para não me rebaixar, para não levar desaforo para casa. É assim que a gente faz, de uma forma geral. E quando me magoam, então, eu não esqueço nunca mais.
Eu tenho memória emocional de elefante. Olhamos para o nosso cônjuge e dissemos para ele: você lembra, há 1500 anos atrás, lá no Egito, como você me olhou e a forma como você me falou? Está guardado, tudo aqui, ó, no nosso DNA, está tudo guardado. Você fez isso há 1500 anos atrás. E agora ainda você quer me mandar nessa vida. Né? E aí, para nós espíritas especialmente, né? O exemplo do Frederick Figner, né? Frederick Figner, no trabalho espiritual, ele era um dialogador, doutrinador, se falava na época, extraordinário. Ele conhecia tudo. Ele dialogava com os piores espíritos. Aqueles que não veem Deus há muito tempo. E teve um episódio com 2 obsessores que foi muito marcante. Durante muito tempo ele dialogou com esses obsessores até que eles, né, decidiram parar da obsessão. E no velório do Frederick Figner, os obsessores foram lá. Vamos lá ver. E aí eles quiseram ver como o Frederick Figner, espírito, se apresentava. Buscaram no velório o espírito, encontraram, se olharam e um falou para o outro: está muito aquém do que nós esperávamos. Ele falava com tanta convicção. Aí eles disseram um para o outro: ele fala bem, mas é igual a nós. A gente estuda, a gente aprende, a gente decora, a gente fala um monte de coisa aqui, né? Mas será que a gente se modifica interiormente, né? É diferente. Nesta existência, meus irmãos, olhem isso que o Haroldo falou. Nós vivemos nessa existência menos que uma sacola de supermercado. A sacola de supermercado vive mais do que nós nessa existência. E a gente quer se achar tanto, né? Então, o Haroldo fala: vamos colaborar, vamos perdoar, vamos deixar para lá certas coisas, não vamos nos ofender. Chega de infantilidade, ou retornaremos para acertar coisas velhas, e não para evoluir através do amor. Né? Então, a ideia de trazer esse estudo é para que a gente possa se ligar nesses exemplos e tentar entender como que essa nossa vida está, as dificuldades, e a gente fazer as mudanças que precisamos fazer. Obrigado pela atenção. Obrigada, Marcos. Com certeza, uma belíssima reflexão, né? Não só agora, mas quando a gente chegar em casa, né? Para pensar e avaliar os nossos pensamentos, principalmente. Então, nos encaminhando agora para o final, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos. Nós vamos para a aplicação do passe. Convidamos os trabalhadores a se colocarem a serviço da espiritualidade, com a luz um pouco diminuída, com um sentimento de gratidão em nosso coração. Nós vamos fazer a leitura do texto O Remédio, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, escrito por Ramiro Gama. Chico, nessa noite, estava muito fatigado quando chegou a hora da prece. E nesse momento, então, apareceu a Dona Maria João de Deus, em espírito, que era a mãe do Chico.
E aí ele diz assim: minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Meu filho, eu só conheço um remédio: servir. Aí o Chico diz: mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? E ela continua: servir é a solução. Chico diz: entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. O que a senhora me diz? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? E a Dona Maria João de Deus diz: sim, há um recurso: servir sempre. Mãe, então a senhora considera que para todos os males da vida é esse o remédio? Sim, meu filho, esse é um remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se como quem não tinha outro remédio a ensinar. Então, desta história do Chico, podemos trazer da reflexão dessa noite um caminho que a gente pode usar servindo a todos os nossos irmãos, principalmente na família, como objeto do estudo da noite. Pedimos a Jesus que nos acompanhe sempre, nos intua das melhores opções, que abençoe todos aqui presentes, todos os nossos familiares que estão em nossos lares, e que nos acompanhe no retorno à nossa casa. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, convidamos para a próxima semana, nesse mesmo horário, uma nova reflexão e novos ensinamentos a respeito do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus, sigam bem aos seus lares. Boa noite.